Verifique se as retas, e aqui nós temos a reta R, que é x igual a 2 menos t, y igual a 3 mais 2t, z igual a 1 mais t, e a reta S dada na forma simétrica por 5 menos x dividido por 2, y menos 2 dividido por 4, tudo isso aqui também é igual a z menos 1 dividido por 2, são paralelas ou reversas. Então, o que é que você pode afirmar aqui sobre essas duas retas? A reta R vai ser a reta mais fácil, porque você pode escrever o seguinte, que R é dado tendo x igual a 2 menos t, o y igual a 3 mais 2t e o z igual a 1 mais t. E você tem que observar que os valores que aparecem multiplicando t, eles serão a componente, tá? Que você pode imaginar que aqui tem 1, e aqui você pode imaginar que aqui é menos 1. Eles serão a componentes do vetor diretor da reta R. Então, eu posso dizer o seguinte, que essa reta, ela tem um vetor diretor que tem as seguintes componentes, menos 1, 2 e 1, certo? Além disso, se você pegar aqui a reta S, né, que é dada parametricamente por 5 menos x dividido por 2 é igual a y menos 2 dividido por 4 é igual a z menos 1 dividido por 2. Essa reta ela não está escrita na forma padrão, porque deveria ser sempre x menos x0 dividido por a, igual a y menos y0 dividido por b, igual a z menos z0 dividido por c. Isso daqui está na aula sobre a equação da reta na forma simétrica lá do curso de Aflix, tá? Então, o x ele deveria estar aqui na frente. Como ele não está, eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Ou seja, eu vou mudar o sinal, tanto do numerador quanto do denominador. Então, no numerador eu vou ficar com x menos 5 e aqui embaixo eu vou ficar com menos 2. E agora sim está na forma simétrica e esses valores aqui, eles formam as entradas do vetor diretor da reta S, que vai ser menos 2, 4, 2. E aí você nota o seguinte, que este vetor aqui é o dobro deste outro vetor, ou seja, VS é igual a 2 vezes o vetor VR. Ou seja, esses vetores são paralelos. Eu escrevo assim, ó. Coloco esses dois traços para dizer que eles são paralelos. Então, R e S são retas paralelas. Certo. Agora, sabendo aqui que essas retas são paralelas, o que que eu posso fazer para poder continuar na resolução da questão? Nós vamos ter o item B, né, que pede a distância entre as retas. E a distância entre duas retas, ela depende das retas serem paralelas ou não. No caso que as retas são paralelas, é chamado do caso 1, na aula sobre distância entre duas retas do módulo 2.5 do Geaflix. Então, revisem essa aula aqui. E no caso 1, nós temos justamente esta fórmula aqui, ó, a fórmula que nós iremos utilizar. Vou até marcar aqui de amarelo. Então, amarelo. Então, essa fórmula aqui é a fórmula que nós precisamos utilizar se eu tenho aqui retas R1 e R2, tá? E aí, eu defino um ponto P1 e P2 em cada uma delas e tenho vetores diretores. Os vetores diretores nós já temos. Tá faltando agora encontrar pontos particulares em cada uma das retas. Só que isso daqui também é tranquilo, porque se você coloca t igual a 0, você encontra o ponto 2, 3, 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, que essas entradas aqui são entradas de um ponto da reta R, que eu vou chamar de PR. Tá? É uma reta que passa pelo ponto 2, 3, 1 e tem um vetor diretor VR. Agora, aqui na reta S, eu já tenho um diretor VS, né? E aí eu vou dizer qual seria o ponto. Tá, o ponto... Se você teria que pensar assim, colocando o... Como eu posso dizer? Esses valores aqui que vêm depois do sinal de menos formam as entradas do ponto. Tá? Por exemplo, se aqui tivesse um mais 5, então a primeira entrada seria menos 5. Como todos aqui estão negativos, então você vai ter o ponto PS, que vai ser 5,
2, 1. Essa reta ela passa justamente pelo ponto 5, 2 e 1. Porque se você substituir x igual a 5, zera, tá? Então, o que você tem que pensar, qual x eu tenho que botar para zerar? Aí, zerando aqui, zerando aqui, zerando aqui, qual é o modo de zerar cada uma dessas entradas aqui, cada uma dessas igualdades? Aqui é botar o x igual a 5, aqui é botar o y igual a 2 e aqui é botar o z igual a 1. Então, eu sei quem é o x, o y e o z. Se aqui fosse mais 5, aí a primeira entrada eu teria que botar o menos 5 para poder zerar, tá? Então, tá explicado aqui como é que eu encontro um ponto particular em cada uma das formas da equação e qual seria o vetor diretor. Ok, então neste caso, eu tenho que formar aqui um vetor que vai de P1 até P2, fazer um produto vetorial com o vetor diretor da reta 2 e calcular a norma disso e dividir pela norma da reta 2. Tá? Essa é a fórmula que nós temos que fazer e rapidamente nós temos a fórmula de como resolver essa questão, simplesmente olhando aqui a primeira página de aula de GeoFlix. Então, vamos fazer essas contas. Primeiro, eu vou dizer assim, a distância da reta R até a reta S, aí eu vou adaptar a fórmula, porque essa fórmula aqui são com reta 1 e 2, R1 e R2. Aqui eu vou utilizar os índices R e S. Então, seria a norma de PR, PS, do vetor que vai de PR até PS. Aí tem um vetor da segunda reta, tá? O vetor diretor da reta S, dividido pela norma do vetor diretor da reta S, certo? Então, a questão aqui muito bonita. E agora, a questão está praticamente resolvida. Só falta fazer essa conta aqui. Então, eu vou botar assim, ó, note que PR e PS, esse vetor aqui vai ser dado... Opa, escrevi errado aqui. PS. Esse vetor aqui vai ser dado por PS menos PR, tá? E aí, o que é que eu faço para poder calcular? Só fazer a subtração. Então, eu vou botar o PS primeiro e vou subtrair o PR. Ok, e aí essa subtração vai resultar no seguinte. Na primeira entrada vai ter 3, na segunda entrada vai ter menos 1 e na terceira entrada vai ter 0. Logo, esse produto aqui vetorial vai ser... Aí você coloca I, J e K. Você coloca as entradas 3, menos 1 e 0. E agora coloca as entradas do VS, que é menos 2, 4 e 2. Lembrando aqui de sempre considerar aquela parada lá de positivo, positivo, intermediário, negativo, né? Nós estamos fazendo aqui o desenvolvimento dos cofatores pela primeira linha. Ok, então você vai ter o I vezes o determinante desta submatriz menos o J vezes o determinante da submatriz indicada aqui, que é o 3, 0, menos 2, 2, mais o K vezes o determinante desta submatriz. Na primeira entrada, eu vou ter menos 2. Na segunda entrada, eu vou ter o 6, só que está negativo, então menos 6. E na terceira entrada, eu vou ter 12 menos 2, que é 10. Certo? Daí, a distância entre as duas retas será calculada como a norma desse produto vetorial. Às vezes eu escrevo assim, para indicar o vetor, mas você pode escrever assim também, é só uma questão de estilo. Eu uso as duas notações, eu acho as duas muito bonitas. Então, é só uma questão de escolha sua. Mas aqui está o vetor, nós estamos calculando a norma dele. E no denominador eu tenho a norma do segundo vetor, que é o vetor diretor da reta S, que é o VS, que é justamente esse vetor aqui, ó. Que tem entradas
menos 2, 4, 2. Então, agora aqui você tem que simplesmente utilizar a definição de norma. Para quem não lembra, eu vou relembrar aqui, né? Que eu quero que a maioria das pessoas consigam entender essa aula. Quero que todos consigam entender, na verdade. Lembre que se você tem um vetor V, que tem entradas x, y, z, a sua norma vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Tá? Então, neste caso, a distância será a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, que é 4, menos 6 ao quadrado é 36, 10 ao quadrado é 100. Dividido pela raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, 4, 4 ao quadrado, 16. Aqui tem vírgulas, tá? 4 ao quadrado, 16. E 2 ao quadrado, 4. Então, aqui em cima, eu tenho 4 mais 36 dá 40, mais 100 eu tenho 140. Aqui embaixo, eu tenho 4 mais 16, que é 20, mais 4, 24. E aqui, eu poderia simplesmente escrever como uma única raiz quadrada e fazer uma simplificação, porque o 140 é possível dividir por 2, que daria 70, mas na verdade é melhor dividir por 4, que dá 35. Então aqui em cima eu obteria 35. E aqui embaixo, o 24 também dá para dividir por 4, que dá 6. Então a resposta seria a raiz de 35 dividido pela raiz de 6. Esse é o gabarito da questão. Certo? Vou botar assim. Então, esse é o gabarito da questão, raiz de 35 dividido por raiz de 6.